Você sabia que investir em fundos imobiliários pode ser uma ótima opção para quem busca renda passiva e segurança na menor-idade? Eu sou o Jefferson Correia e nesse vídeo vou te mostrar como os fundos imobiliários funcionam, quais são suas vantagens e como escolher os melhores para o seu perfil. Os fundos imobiliários são formados por um grupo de investidores que aplicam o seu dinheiro em imóveis ou em títulos relacionados ao setor imobiliário, como letras de crédito imobiliário, certificados de serviços imobiliários e cotas de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, assim como são as ações das empresas, e cada investidor recebe uma cota proporcional aos seus investimentos. Uma das principais características que os fundos imobiliários têm é que eles distribuem periodicamente dividendos aos seus cotistas, que são os rendimentos obtidos como os aluguéis, as vendas ou os juros dos títulos que compõem a carteira desses fundos. Esses rendimentos são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas, desde que o fundo tenha pelo menos 50 cotistas e o investidor não possua mais do que 10% da cota dos fundos. Além dos rendimentos, os fundos imobiliários também podem se valorizar ao longo do tempo, gerar ganhos de capital para os investidores que vendem suas cotas por um preço maior do que aqueles que eles pagaram no passado. Neste caso, há incidência de imposto de renda de 20% sobre o lucro. Então, se você oferir o ganho dentro do próprio investimento ali, você vai ter que pagar 20%. Agora, os dividendos são isentos. Mas quais são as vantagens de investir em fundos imobiliários, especialmente para quem está na menor-idade? Veja algumas dicas que eu vou trazer para você. A primeira delas é a diversificação. Os fundos imobiliários permitem que você invista em diferentes tipos de imóveis, como shoppings, escritórios, galpões, hospitais, hotéis, entre outros, sem precisar comprar diretamente aquele imóvel inteiro. Então, isso é muito bom porque você diminui seus riscos e a chance de obter um bom retorno. Principalmente quando você compra um imóvel direto, você tem que ser proprietário dele como um todo, sendo um valor expressivo ali dentro do seu portfólio de ativos como um todo. Dentro dos fundos imobiliários, você pode ter esse patrimônio diluído. O segundo aspecto é a liquidez. Os fundos imobiliários são mais fáceis de comprar e vender do que os imóveis físicos, pois basta você ter uma conta numa corretora, acessar um home broker, e aí dessa forma você consegue fazer a venda a qualquer momento, sem depender de intermediário, de burocracias, entre outros aspectos. O terceiro ponto é a renda passiva. Os fundos imobiliários proporcionam uma renda mensal aos investidores, que pode ser usada para complementar a aposentadoria ou para reinvestir em mais cotas. Essa renda tende a ser estável e crescente, pois os contratos de aluguel são reajustados pela inflação ou por qualquer outro índice no qual o fundo esteja sendo referenciado. O terceiro aspecto é o baixo custo. Os fundos imobiliários têm custos operacionais menores do que os imóveis físicos, pois não há gasto com impostos, taxas, manutenção, reformas, condomínio e etc. Além disso, os fundos imobiliários têm taxas de administração e corretagem mais baixas do que outros tipos de investimento. Mas aí surge aquela dúvida, né? Como que você pode escolher os melhores fundos imobiliários para investir? Existem alguns critérios que você deve levar em conta, como o tipo do fundo, né? Existem fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, fundos de papel, que são os empréstimos, que investem diretamente no título do setor imobiliário, e fundos de fundos, que investem em cotas de outros fundos. Cada tipo de fundo tem sua característica, risco e rentabilidade, e você deve escolher aquela que se encaixe melhor nos seus objetivos e na sua tolerância ao risco. Outro aspecto é a gestão do fundo. É importante analisar a qualidade e a experiência da equipe que administra o fundo, pois ela é responsável por selecionar os ativos, negociar os contratos e gerir os imóveis e distribuir os rendimentos. Você pode verificar o histórico, o currículo e a reputação dos gestores do fundo, bem como a sua estratégia e a sua política de investimento. Isso faz todo o diferencial, porque dessa forma você está mais alinhado com aquilo que o fundo também está buscando rentabilizar. Um outro aspecto é o desempenho do fundo.
É essencial avaliar o histórico de rentabilidade, de valorização e de distribuição de rendimentos do fundo, comparando com o seu benchmark, que é o índice de referência do mercado que eles utilizam basicamente, que pode ser o CDI, que são os juros, que pode ser o IPCA, que é a inflação. Você também deve observar a volatilidade, que é a variação dos preços das cotas, o risco, que é a possibilidade de perda de capital, e dessa forma trazer aquilo que te traz mais segurança, uma rentabilidade que você também acredita que seja essencial para você. Um outro aspecto importante também é olhar os indicadores do fundo. Existem alguns indicadores que podem te ajudar a escolher os fundos imobiliários, como o próprio dividendo mensal que recebe, que é a relação da distribuição do preço da cota e o quanto está sendo distribuído. O preço por valor patrimonial, que é quanto está valendo o fundo em. Outro ponto importante são os indicadores do fundo, que existem alguns indicadores que podem te ajudar a escolher os fundos imobiliários, como o dividendo, que é a relação entre os dividendos ou rendimentos distribuídos e o preço da cota, o preço por valor patrimonial, que é a relação entre o preço da cota e o valor dos ativos do fundo, e a vacância, que é a percentual que está dentro do fundo de desocupação ou mesmo que está com a inadimplência ali dentro. Agora, um ponto bem importante que é, e para investir nos fundos imobiliários? O que é necessário? Você precisa apenas abrir a conta numa corretora, transferir recursos para a corretora, e a partir dali você já consegue enviar as ordens pelo home broker para fazer a compra dos ativos que você selecionou para o seu portfólio. Um ponto bem importante é que você também deve acompanhar periodicamente o desempenho dos seus fundos e reinvestir os rendimentos e diversificar a sua carteira. Investir em fundos imobiliários pode ser uma ótima forma de obter renda passiva e segurança na melhor idade, mas é preciso estudar e se informar antes de tomar qualquer decisão. Por isso é importante que você procure algum profissional da área de investimentos que pode te orientar e te ajudar a montar a sua carteira de maneira adequada, principalmente porque dessa forma você vai conseguir usufruir do seu tempo para destinar para sua família, para curtir os destinos que você pode ter como viagem, entre outros aspectos, que é bem importante, principalmente nessa fase da vida. Bom, no mais é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo sobre investimentos. Até a próxima. Obrigado.